O homem está buscando a fonte, a causa dos fenômenos da vida. Em sua busca, ele cresce e supera seus muitos conceitos de Deus até encontrar o único Deus que nunca pode superar e, portanto, nunca pode perder. Esse é o Deus que ele encontra em primeira pessoa, experiência do tempo presente. Aqui está uma história verdadeira que beira essa verdade. Enquanto um amigo se barbeava, sua filhinha observava e, questionando-o, perguntou: onde Deus realmente mora? E ele respondeu distraidamente: no poço. Rindo de sua resposta boba, a garotinha correu para contar à sua mãe. No café da manhã, quando sua esposa perguntou por que ele havia feito tal declaração, ele não conseguiu responder, mas mais tarde naquele dia ele se lembrou. Quando ele era um menino na Polônia, um bando de ciganos passou e parou no poço no quintal de seus pais. Um em particular chamou sua atenção. Ele era um homem gigante, com uma barba ruiva curta. Enquanto o menino observava, o homem tirou o balde de madeira com água do poço. Sua postura e mãos grandes faziam com que o balde parecesse não pesar mais que uma xícara de chá e, enquanto ele bebia, a água escorria por sua barba e seu peito. Quando o homem terminou, desamarrou um lenço de seda multicolorido e, enxugando o rosto, enxugou a barba e, inclinando-se, olhou para o fundo do poço pelo que pareceu à criança um tempo muito longo. Curioso, o menino tentou escalar a beira do poço para ver o que havia dentro. Ao vê-lo, o homem sorriu, pegou o menino e disse: você sabe onde Deus mora? Balançando a cabeça negativamente, o homem segurou-o sobre o poço e disse: e olhe. Na quietude daquela água o menino viu seu próprio reflexo e disse: sou eu. E o homem respondeu: agora você sabe onde Deus mora. Este conceito está mais próximo da verdade de Deus do que 99% das pessoas acreditam. Aqui estava um suposto cigano ignorante, viajando de cidade em cidade, que sabia onde Deus morava e não se voltava para nenhum outro. Vendo o poço, ele sabia que haveria água. De propriedade, sim, de quem morava no feudo, mas não o impediriam de usar a sua água. Sem desejo de acumular coisas, esse homem gigante ensinou a esse garotinho uma lição maravilhosa para todos nós lembrarmos. Quando você vê seu reflexo, seja em um espelho ou na superfície de uma piscina, você está olhando para a face de Deus. Agora, o primeiro versículo de Gênesis e o primeiro versículo de João são igualados. O Gênesis começa: no princípio Deus criou os céus e a terra, e João nos diz: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No hebraico e em outras línguas semíticas, as palavras para cabeça e princípio têm a mesma raiz. Acaia, um dos grandes estudiosos do primeiro século e amigo e companheiro íntimo de Paulo, traduziu o antigo manuscrito do hebraico para o grego. Em sua tradução, ele usou a palavra cabeça no lugar de começo. Seu manuscrito diz: na cabeça Deus criou os céus e a terra. Esta palavra hebraica roja é definida na concordância de Strong como o topo, a parte mais alta, o começo, a cabeça, a principal pedra angular. Então, é na cabeça que Deus criou os céus e a terra. Blake, alegando que seu grande poema A Jerusalém foi ditado do alto, declarou: tudo o que você vê, embora pareça fora, está dentro, em sua imaginação de que este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake queria que tomássemos essa afirmação literalmente. Tudo o que você tem consciência está dentro de você. Onde mais poderia estar? Olhar para fora e ver este mundo como mecânico e não espiritual faz com que você permaneça perdido em sua busca, pois o mundo é seu menor. Você é sua fonte. Tudo o que você percebe está dentro, pois foi na cabeça que Deus criou os céus e a terra. Não estou falando de sua cabeça mortal. É apenas um símbolo, um reflexo do seu ser imortal. Chegará o dia em que sua cabeça mortal voltará ao pó, mas há uma cabeça que sobrevive a esta.
Uma cabeça capaz de restaurar e vestir você instantaneamente em um corpo mortal como o seu atual, apenas jovem, para se encontrar em um mundo terrestre como este. Essa é a cabeça na qual Deus dorme. É lá que o padrão está enterrado. E é nessa cabeça que o padrão do homem se desdobra para revelar você como a fonte. O homem acha difícil acreditar que ele é a causa de toda a vida, mas eu digo que não há outro. Olhe nos olhos de seu amigo ou inimigo e você verá apenas a si mesmo. Você verá Jacó, a menina, dos olhos de Deus. A imaginação, Deus, está sempre vendo a si mesmo refletido no mundo, assim como você, olhando nos olhos do outro, vê seu eu refletido. Então o menino olhou para dentro do poço e ao ver seu reflexo disse, sou eu. E o sábio respondeu, agora você sabe quem é Deus. Pode-se dizer repetidamente ao homem que ele não encontrará Deus como outro, mas ele não pode acreditar nisso até que esse padrão enterrado na cabeça se revele. Então, e somente então, ele saberá, sem sombra de dúvida, quem é Deus. Eu sei quem é o Senhor, pois estive em sua presença. Eu vi sua forma e conversei com ele de homem para homem. Sua aparência era semelhança e semelhança do amor, e quando nos abraçamos, fui incorporado naquele corpo de amor. Se Deus é o começo da humanidade universal, e eu sou um com o corpo de Deus e um com o Espírito de Deus, então eu sou Deus, portanto, vi com antecedência como realmente sou. A aparência divina, vestindo a imagem do amor, me questionou e eu não tive outra resposta senão o amor. O que poderia ser maior do que o que eu estava olhando? Então, quando ele me incorporou ao seu corpo de amor, ele me incorporou à humanidade universal. Tendo visto a face do amor radiante sendo incorporado ao corpo do amor, não posso perder meu Deus. Eu descobri que ele é minha própria imaginação humana maravilhosa e não posso superá-lo. Não posso ir a outro lugar e não posso perder esse Deus. Ele é meu Deus para todo sempre, e ele é meu próprio eu. Tendo se revelado a mim, ele e eu nos tornamos um em primeira pessoa, singular, experiência do tempo presente. Então, tudo o que foi dito sobre o homem padrão que chamamos de Jesus se desdobrou em mim, e agora digo, sem embaraço ou inclinação de cabeça, eu sou ele. Enquanto eu continuar a usar meu frágil corpinho de carne e osso, não posso reivindicar minha herança celestial, mas sei que ela será instantaneamente minha quando eu deixar este corpo pela última vez. É conferido ao Cristo ressuscitado, na experiência dos homens, o nome divino de Senhor. Quando Filipe disse: Ó Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos, o Cristo ressuscitado respondeu: Há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Essa experiência ocorre após a ressurreição, pois o nome divino do Senhor é colocado sobre o Cristo ressuscitado. Esta história é contada como se um homem de carne e osso estivesse falando, mas não é. A Escritura é completamente sobrenatural. A descoberta de Deus é sobrenatural, pois ele se revela apenas para aquele que tem a experiência. E quando você a conta, aqueles que ouvem acreditam na sua história ou não acreditam nela. Se alguém tem um conceito de Deus como um pequeno homem físico, esse conceito deve ser superado e o homem deve crescer e crescer antes que possa compreender o que você está dizendo. Então, talvez aqueles que ouvem suas palavras não aguentem, mas não se desespere, continue a contá-lo e talvez 1% dos presentes o compreenda. Não importa quantos possam ouvir com compreensão, você oferece de qualquer maneira. Reflita sobre essa mudança de significado. Não é no princípio do tempo e do espaço, mas na cabeça que a palavra estava e está com Deus, pois a palavra é Deus. Foi na cabeça que Deus criou os céus e a terra, então onde mais você iria para encontrar alguma coisa? Na edição de 7 de setembro de 1957 do Saturday Evening Post, Harold H. Martin escreveu um artigo intitulado The Amazing Kennedys. Nele, ele disse, os admiradores de Kennedy aguardam com confiança o dia em que verão Jack na Casa Branca, Bob no gabinete como procurador-geral e Ted como senador de Massachusetts.
Aqui está uma família que ousou quebrar uma das barreiras mais assustadoras que já existiram em nosso país em relação à Casa Branca, ser católico. Meu amigo David sempre usou a palavra vais, que significa protestante anglo-saxão branco, alegando que, se você não fosse um vais, não poderia buscar o cargo mais alto em nossa terra. Bem, Kennedy era branco, anglo-saxão e católico. Toda a sua família era católica fervorosa, mas eles quebraram essa barreira. Por quê? Porque a imaginação cria a realidade. Em 1957, os atos imaginários dos admiradores de Kennedy foram impressos para todos verem. Eles não disseram que Bob teria um cargo no gabinete, mas especificaram qual cargo. Ou que Ted seria senador, mas de qual estado ele iria representar, e tudo aconteceu. Se não durou, esse não é o ponto, aconteceu. E por causa dos assassinatos, seus atos imaginários permanecerão indelevelmente impressos na história de nosso país. Lincoln, assim como aqueles que não são importantes como presidentes, vivem mais tempo na mente dos homens quando são assassinados. Portanto, aqui descobrimos que admiradores ardentes, determinando o que admiravam, persistiram e aconteceu. Por quê? Porque a coisa toda está dentro. Você pode conceber um desejo e ser fervoroso sobre isso? Você pode querer a graça de Deus com a mesma intensidade do salmista que disse: "E assim como o coração suspira pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus." Aqui está um pequeno servo, pois é isso que o servo é, sabendo que as feras selvagens atacam todos os animais que bebem ali, deseja água com tanta intensidade que está disposto a enfrentar qualquer coisa para chegar àquela pequena piscina. Se você pudesse se tornar tão sedento por Deus, você o encontraria em si mesmo, em primeira pessoa, experiência do tempo presente, pois você nunca o encontrará de nenhuma outra maneira. Quando o encontrei, fiquei emocionado além da medida. Tendo aprendido que Deus era outro, formei um conceito mental dele que me confortou e me permitiu orar para alguém que não fosse eu. Mas quando o encontrei, encontrei-o em mim, como eu mesmo. Então eu sabia que não poderia orar para outro, devo me voltar para dentro e me apropriar, pois tudo está contido em minha maravilhosa imaginação humana. A tradução da Acaia foi realmente um presente fantástico para o homem. Mas, incapazes de acreditar, os homens escolheram outra definição, e agora todas as traduções rezam: "No princípio, mas poderia ser." Na cabeça Deus criou os céus e a terra, pois na cabeça está o Verbo, e o Verbo está com Deus e o Verbo é Deus. Agora, se por Deus todas as coisas foram feitas, e sem Ele nada do que foi feito, e você se depara com um problema assustador: Deus não o criou vivo para você? E Ele não pode desfazer nada do que fez. Então, se por sua admiração por uma certa família, você os vê exatamente como você quer vê-los, e acredita a ponto de imprimir sua projeção em uma revista internacional, e isso acontece em 3 anos, você não encontrou a fonte, a causa da vida? Isso me leva a um ponto. Uma senhora perguntou recentemente o que havia de errado com ela, porque, sabendo no fundo de sua alma que ela estava certa, quando confrontada com outra opinião, ela permanece quieta, incapaz de expressar sua oposição. No livro de João, ele conta uma história incrível, dizendo: "Eu sou Deus Pai. Quando você me vê, você vê o Pai. Você não sabe que eu estou no Pai e o Pai em mim?" Fazendo uma declaração fantástica após a outra, ele acrescenta: "Eu lhes disse antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês acreditem que eu sou Ele. Pois nos é dito: e a menos que você acredite que eu sou Ele, você morrerá em seus pecados." João 13:14. John enfatiza repetidas vezes que você deve acreditar que é quem gostaria de ser, ou nunca se tornará isso. Em vez disso, você permanecerá o que acredita ser agora. Sua crença está sempre se exteriorizando na tela do espaço. Tem que acontecer, pois está em você e não lá fora. Quando sua crença se torna um fato e parece solidamente real por fora, é porque ela é sustentada por você por dentro. No dia em que você deixar de acreditar nisso,
ele desaparecerá, pois tudo deve ser construído sobre o fundamento da crença. Eu acredito que sou um sucesso. Continuarei sendo um sucesso apenas na medida em que continuar acreditando que sou. No dia em que paro de acreditar, o fracasso aparece e o sucesso desaparece. Você deve acreditar que está em um determinado estado. Você não pode esquecê-lo se quiser exteriorizar esse estado. Você pode abandoná-lo depois de chegar a um certo ponto, mas se quiser mantê-lo vivo, deve fazê-lo dentro de si mesmo, pois nada surge sem o suporte de um ato imaginal, e nada permanece a menos que seja suportado por esse ato. No dia em que o suporte imaginal é retirado, a coisa começa a desaparecer e deixa de estar em seu mundo. Isso é verdade para um casamento, uma amizade ou um negócio. Se você sabe o que quer, dê a si mesmo, pois existe apenas uma fonte de causalidade. Essa fonte é Deus. Ele é o sonhador em você que despertará desse sonho maravilhoso da vida, e quando ele o fizer, você perceberá que sempre sonhou. Muitos grandes poetas tentaram contar isso, mas o homem não consegue compreender que o poeta, em contato com uma camada mais profunda de seu próprio ser, foi despertado e registrou suas experiências, até que isso aconteça no indivíduo. O sonhador em você é Deus. É Ele quem é a fonte, a causa da sua vida. Sonhe com fervor. Sonhe com intensidade. Use as técnicas gravadas, como, e aproxime-se, meu filho, para que eu possa sentir você. Você pode, por uma sensação espiritual, persuadir-se de que está experimentando algo fisicamente. Conheço uma senhora na cidade de Nova York que, como costureira e designe, não ganhava muito e queria não apenas ter uma renda melhor, mas fazer mais design do que costura. Quando ela discutiu isso comigo e me disse quanto dinheiro queria ganhar, insisti para que ela não se limitasse a perguntar: você gostaria de supervisionar aqueles que fazem a costura, além de fazer o design? E quando ela me disse que adoraria isso, insisti com ela para anotar a quantia que gostaria de ganhar, deduzir seus impostos e determinar o saldo. Calculando cada centavo e acreditando que seria paga em dinheiro, esta senhora sentiu o envelope contendo as notas e moedas que receberia. Sacudindo o envelope, ela ouviu o barulho do troco. Então ela rasgou a ponta do envelope e deixou o dinheiro cair sobre a mesa, tirou as notas e cheirou-as. Você sabia que pode sentir o cheiro do dinheiro? Ele tem um cheiro próprio, como nada mais. Então esta senhora contou o dinheiro, até o último centavo. No dia seguinte, enquanto estava em seu quarto em um hotel na rua 34, seu telefone tocou e ela foi avisada de que um senhor estava lá embaixo e queria vê-la. Ela nunca havia conhecido esse homem antes, mas conhecia sua reputação e certamente nunca sonhou que ele ligasse para ela. Mas ela o encontrou no saguão, onde discutiram negócios sob a condição de que ela seria cada vez mais a estilista e cada vez menos a costureira. Ela então mencionou o salário que havíamos discutido e, quando ele concordou, ela prometeu começar a trabalhar para ele na segunda-feira seguinte. Uma semana depois, quando ela abriu o envelope, ela contou o dinheiro até o último centavo que havia imaginado apenas uma semana antes. Agora, como você pode chamar isso de coincidência? Ela estava ansiosa para fazer uma mudança e, acreditando, ela fez o papel de Isaac. Isaac era cego. Ele não podia ver, mas podia sentir. Sabendo que um filho estava coberto de pelos enquanto o outro não tinha nenhum, Isaac desejou aquele que ele pudesse tocar com sentimento. Quando Jacob se aproximou, vestido de cabelo, Isaac disse: embora sua voz soe como Jacob, você se sente como Esaú. Então, baseando sua convicção no sentimento e não no som, Isaac deu a seu filho Jacó o direito de nascimento. E quando Esaú voltou para descobrir que seu irmão havia enganado seu pai, Isaac disse: eu dei a ele sua bênção e não posso retirá-la. Esta senhora deu sua bênção para um emprego melhor e mais dinheiro. Vestindo de tons de realidade, ela sentiu sua existência e deu-lhe o direito de nascer. Isso ela fez na sexta-feira, e no dia seguinte o novo estado surgiu. Peço-lhe que não se desespere.
Se você tentou e tentou imaginar, mas falhou, não desista, tente ser mais intenso. Tente acreditar mais na realidade de seu ato imaginal. O homem, acreditando no mecanismo do universo, acha difícil vê-lo como imaginal, mas é. Conte a história dos Kennedys para o homem comum e ele dirá: e daí? Ele não pode ver essa história como uma confirmação do fato de que a imaginação cria a realidade. Você poderia contar a ele uma centena dessas histórias, mas, mergulhado na crença de que este mundo é mecânico e deve ser movido do lado de fora, o homem tem dificuldade em entender que o mundo se reorganizará para refletir qualquer mudança que ocorra no indivíduo. Mas a mudança ocorre na imaginação, não no mundo. Reflita sobre o fato de que foi na cabeça que Deus criou os céus e a terra. Sabendo onde está a cabeça, você saberá onde está a fonte. Então você saberá onde Deus está, pois Ele está na cabeça. Olhe no espelho e veja Deus. Olhe para qualquer coisa que reflita seu rosto e você verá Deus. Então, um dia, quando você estiver em sua presença, você o conhecerá. Chamado de humanidade universal, porque ele leva um após o outro em seu único corpo. Quando você vê esse corpo, você vê o amor. Você comunga de homem para homem, abraça e se torna um com o Cristo ressurreto, mesmo que demore 30 anos para a confirmação aparecer. Mas a alegria que está reservada para você quando o tempo for cumprido e as Escrituras irromperem valerá a pena esperar, pois você experimentará tudo o que é dito sobre Jesus Cristo, até mesmo o Filho de Deus chamando você de Pai. A Escritura realmente quer dizer o que diz, pois é Davi quem afirma que o Senhor o chamou de filho, Salmos 2, e é você quem declarará: Encontrei Davi. Ele clamou a mim: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Salmos 89. Davi está enterrado na cabeça, onde Deus criou tudo nos céus e na terra. É na cabeça que Deus está sepultado, e é na cabeça que se revela a sua paternidade. De que outra forma você saberia que é Deus, o Pai, a menos que seu Filho o revelasse a você? Esta experiência está reservada para todos. Eu sei, pois não estou teorizando ou especulando, mas contando exatamente o que experimentei. Foi Davi quem me tornou consciente de ser Deus o Pai. Eu sei que você também é, mas somente quando Davi se revelar a você, você encontrará o Deus que não pode perder ou superar. Onde eu acordei? Não foi coisa da minha cabeça? De que área do meu corpo eu emergi? Não foi da minha cabeça? E como Cristo poderia emergir de alguém em quem ele não está presente? Se ele não existisse agora em mim, ele não poderia emergir de mim. E se ele ascendeu em mim, primeiro teve que descer em mim. Ele desceu como um raio e ascendeu da mesma maneira, pois no princípio Deus se colocou na cabeça, e é nessa cabeça que estou sonhando o sonho da vida. Tudo está contido na cabeça do homem. A explosão ocorreu e meu filho ficou diante de mim na minha cabeça. Foi minha cabeça que se tornou luminosa quando o céu se tornou transparente. A pomba desceu no meu dedo, mas beijou minha cabeça. Aqui estava o Espírito Santo sufocando minha cabeça com carinho em confirmação da obra que Deus havia feito, e da qual ele estava muito satisfeito. Agora devo contá-lo e continuar a contá-lo, sabendo que alguns aceitarão minhas palavras enquanto outros não. Mas eles o farão um dia, quando tiverem superado os deuses que eles mesmos criaram, pois todos nós crescemos e superamos. Então, quando você ler as Escrituras, sempre tenha em mente os personagens completamente sobrenaturais registrados ali. Veja isso como um drama que acontece, não lá fora, mas no fundo de sua própria alma. Tente tornar-se tão fervoroso por si mesmo quanto os admiradores de Kennedy eram por ele. Torne-se tão intenso para si mesmo ou para um amigo quanto era para a família. Nada era mais impossível em nossa configuração política do que ser católico e ainda aspirar à Casa Branca, mas eles conseguiram e ele conseguiu e você também pode. Não importa o que você deseja, lembre-se, e nada é impossível. O que agora está provado foi apenas imaginado,
Então comece imaginando um estado e persuadindo-se de que você está nele. Blake disse. Os antigos acreditavam que, se você fosse autoconvencido, era assim. Houve um tempo na imaginação em que uma persuasão firme removia montanhas. Você pode remover os obstáculos aparentemente montanhosos que o confrontam simplesmente ignorando-os e assumindo o fim. E se você tiver que passar por cima da montanha, você irá, ou a montanha será removida. Tudo o que for necessário ser removido para que você cumpra o que assumiu, será feito por você, desde que permaneça fiel a si mesmo, a fonte de toda a vida. Agora vamos entrar no silêncio.